Olá pessoal, hoje vamos falar sobre ciclo de vida de projetos. O ciclo de vida de um projeto ele serve para dividir o projeto em fases, desde o seu início até o fim do nosso projeto, ao término do projeto. Ele serve para a gente poder organizar e planejar melhor como será o nosso projeto, como a gente vai executar esse projeto. Nas fases iniciais, a gente tem menos custos e menos pessoal alocado. Mas conforme o projeto ele começa a caminhar no seu tempo de vida, a gente começa a ter uma maior alocação de recursos e uma maior alocação de pessoal. Quando a gente vai caminhando para o final do nosso projeto, para o término do nosso projeto, a gente tem uma diminuição de pessoal, consequentemente a gente também tem uma diminuição de custos do nosso projeto. Existem diversas formas a gente planejar o ciclo de vida, as fases do nosso projeto. Por exemplo, a gente tem aqui como as fases do nosso projeto são elaboradas seguindo o processo do RUP, que é o Rational Unified Process. A gente tem iniciação, elaboração, construção e transição. Além disso, dentro dessas fases, a gente tem as disciplinas. São um conjunto de atividades, modelos, que a gente pode utilizar em cada uma dessas fases. E o interessante é que o processo ele vai te orientar e vai te auxiliar na execução dessas fases. Além disso, durante o nosso ciclo de vida, a gente conta ainda com as áreas do conhecimento definidas no PMBOK. Então, dentro de cada área do conhecimento, a gente vai ter um conjunto de processos e atividades que vão nos ajudar em cada uma dessas etapas. Vamos auxiliar com templates, com ferramentas técnicas, com metodologias. Então, em cada uma dessas fases, a gente vai poder lançar mão de um conjunto de ferramentas para poder auxiliar na execução, planejamento, organização do nosso projeto. Além disso, a gente tem duas abordagens interessantes para o nosso ciclo de vida. Abordagens preditivas, são abordagens onde a gente conhece de uma forma mais previsível qual é o escopo do nosso projeto. Então é um escopo que não varia muito. Então, por exemplo, se você já trabalhou com construção de uma casa de 2 quartos, se você vai executar uma outra obra que é muito parecida com essa anterior, então você já tem mais ou menos como que você vai trabalhar nesse projeto, você já sabe mais ou menos as atividades. Então, o escopo desse projeto ele não se modifica muito. Então, a gente consegue prever um pouco melhor. Por exemplo, se a gente tem como demanda a construção de um cadastro, um sisteminha de cadastro, então a gente já sabe mais ou menos o que vai ter, se a gente já realizou projetos desse tipo anteriormente. Além disso, a gente tem as abordagens adaptativas, as abordagens ágeis. Então, dentro dessas abordagens adaptativas, a gente tem múltiplas iterações, o escopo ele é detalhado a cada iteração. Então, essas abordagens elas são muito utilizadas quando a gente não tem muito bem o escopo definido do nosso projeto. Então, o escopo, por exemplo, é um projeto de inovação, essas abordagens, elas não garantem, pessoal, o sucesso do projeto. E elas variam de acordo com a necessidade do projeto. Então, vocês precisam analisar, entender as configurações, as necessidades daquele projeto, e aí sim você vai conseguir definir qual é a abordagem que se encaixa melhor no seu projeto. Falando um pouquinho das abordagens preditivas, a gente tem o modelo em cascata, ou sequencial. Nesse modelo, os requisitos eles precisam ser listados de uma única vez, e a cada etapa que a gente vai avançando, a ideia é que a gente não volte numa etapa anterior. Então, se eu terminei a etapa de requisitos, eu passo para a etapa de projetos, e assim sucessivamente até finalizar o meu projeto. Raramente a gente consegue executar isso num projeto real, Você sempre vai ter modificações a serem feitas nos requisitos, O usuário está sempre apontando novos requisitos, ele está sempre querendo modificar o que ele já
definiu, né, em atividades passadas. Outro ponto importante é, ele demora na entrega de algum resultado para o nosso usuário. Então a gente tem uma demora nessa entrega. Isso pode gerar consequências, né, no nosso projeto. Por exemplo, demora na identificação de erros de requisitos junto ao usuário. Outro modelo interessante, o modelo IV, ele se baseia muito no processo de construção do que foi feito de forma correta, né? Se aquilo que foi definido ele foi construído de uma forma correta, e se o que foi construído é realmente o esperado, né? Então a gente consegue executar muito bem essas atividades na fase, por exemplo, de validação. A gente tem alguns pontos negativos, né? Como, por exemplo, a demora na entrega dos resultados, porque você precisa de testar exaustivamente cada etapa finalizada para poder seguir para uma próxima etapa. Temos também o modelo incremental. Nesse modelo incremental, a gente vai entregando pequenas versões do sistema de acordo com a sequência, né, a evolução do nosso projeto. Então a gente vai levantando requisitos, fazendo análise, projeto, testes, desenvolvimento, entrega de uma forma incremental. Então a gente vai produzindo por partes, né? Então cada iteração a gente vai construindo uma outra versão operacional e entregando essa versão para o nosso cliente. Importante ressaltar sobre os ciclos de vidas adaptativos, eles são ciclos de vidas que eles são preparados para a mudança. Eles se adequam muito bem às mudanças e eles têm um foco muito grande no nosso dono do produto ou no nosso cliente. Então a ideia é que o cliente ele esteja de forma ativa no projeto, participando de reuniões. Esses modelos eles prezam também por reuniões semanais de entrega, de 2 a 4 semanas, aí a equipe que vai definir a velocidade melhor para ela, e ela está sempre interagindo, entregando, definindo as prioridades com o cliente, e definindo para onde o projeto está indo conforme as iterações elas vão andando. Isso ajuda muito quando o usuário está muito perto, né, ele está muito perto do projeto, ele está sempre definindo com a equipe caminhar com o desenvolvimento e o entendimento do projeto, encaminhar para conseguir realmente entender o que o cliente, né, o que o dono do produto, o que ele está querendo com aquele projeto.